transcrição da aula. E o que eu farei agora é simplesmente parar a transcrição. Tá? Então, a transcrição parou e você está apenas gravando essa reunião. É isso aí. Tá? Muito bem. Vamos compartilhar o arquivo. Vamos compartilhar o arquivo. Uma tela ou janela, uma janela, e então é sobre a haste base. Nós tínhamos iniciado nas aulas passadas. Ok? Então, o que nós vimos? Os conceitos de Arrhenius, o conceito de Lewis e o conceito de Bronsted-Lowry sobre a definição de um ácido e de uma base. Né? E hoje a ideia é discutir um pouquinho mais a equação de Gibbs, avaliando o termo da entalpia e o termo da entropia no conceito de ácido e base. Tá? Então, colocarei aqui em tela cheia. Nós vimos, então, da aula passada, nós terminamos aqui na equação de Henderson-Hausenbach, né? Que é uma forma muito interessante de você avaliar as espécies predominantes da base e do ácido conjugado numa solução aquosa, né? Digamos, na escala do pH de 0 a 14. Então, assim, a definição da acidez e da basicidade, então, depende da constante de equilíbrio dessas espécies em água. E a constante de equilíbrio é uma razão entre a concentração do reagente e a concentração do produto. Então, você vai pegar lá, você vai determinar quanto tem de produto do ácido dissociado e quanto tem do reagente, que é o ácido não dissociado. Essa razão te dá a constante de equilíbrio. Quanto maior é a concentração do ácido dissociado, quanto maior a concentração do produto, maior é a dissociação, mais forte é o ácido ou mais forte é a base. Esse é o conceito. E aí nós olhamos esta questão da constante de equilíbrio ser maior do que 1 ou menor do que 1, a partir de um conceito que se chama de espontaneidade. Qual é o sentido daquele equilíbrio? Se ele vai na direção do produto ou se ele não vai. Isso é governado pelo ΔG. Então, o ΔG, conhecido de você já, né, nos dá uma ideia da direção do equilíbrio. Quer dizer, um ΔG menor do que 1, menor do que, negativo, né? Desculpa, negativo, indica uma reação espontânea na direção do produto. E um ΔG positivo indica uma reação não espontânea naquele sentido. E aí o ΔG é constituído por um termo entálpico, que é a entalpia, e um termo entrópico, que é a entropia. Tá? Sendo que a entropia depende da temperatura, enquanto que o ΔH não, ele é medido numa certa temperatura. Tá? Então, o que nós queremos avaliar aqui é por que algumas espécies dissociam e outras menos. Por exemplo, HCl, ele se dissocia completamente, enquanto que o ácido acético é apenas 3 a 4% de dissociação. E, por consequência, a constante de equilíbrio do ácido clorídrico é muito alta, altíssima, né? Enquanto que do ácido acético ela é menor que 1. Então, a primeira questão que sempre tem que ser pensada é o seguinte, ó, qual é a ligação envolvida na dissociação? Então, por exemplo, no HCl é a ligação hidrogênio-cloro. No ácido acético é a ligação oxigênio-hidrogênio. Ambas são ligações polares. Então, esse é o primeiro conceito. A acidez ou a basicidade vai depender da polaridade das ligações. Quanto mais polares, em teoria, mais fácil é a dissociação. Então, uma espécie dissocia mais quando ela tem ligações do hidrogênio, né, mais polar.
Então, hidrogênio e cloro, uma ligação bastante polar. Hidrogênio OH, também bastante polar. Bom, mas a força da ligação aqui, ela está relacionada com o termo entálpico, com a entalpia. Por quê? Porque é a ligação que está sendo rompida. Então, é a entalpia dessa ligação que importa aqui. Quando nós olhamos os dados dessas ligações, por exemplo, hidrogênio e cloro, a distância de ligação, o momento polar e a energia de ligação. Então, percebam que, em termos de distância, há uma diferença bastante significativa. Né? E a polaridade, né, a ligação mais polar está no sistema hidrogênio-oxigênio e menos polar no hidrogênio-cloro. Tá? E a energia de ligação, a ligação é mais forte na hidroxila e é mais fraca no HCl. Então, podemos pensar assim, né, que aqui, em particular, né, a ligação mais fraca é a ligação hidrogênio-cloro. Então, ela pode se dissociar mais. Então, veja, aí é o termo entálpico que está, digamos, prevalecendo. Uma ligação mais fraca, né, tende a se dissociar, a quebrar com mais facilidade. E se ela se rompe com mais facilidade, por consequência, tu teria, então, um processo de ionização maior. Ok? O termo entálpico. Agora, como é que funciona, então, o termo entrópico? Que está relacionado, né, com os níveis, digamos assim, as posições que os átomos, que as moléculas, que o sistema pode ocupar naquele espaço que está sendo analisado. Aqui em fase aquosa, então, numa fase condensada. Os níveis, né, populacionais, o número de estados possíveis para uma e para outra são diferentes. É isso que vai medir a entropia. Né? Então, o que vai acontecer? Nós vamos olhar quais são os ânions resultantes da dissociação do HCl e do ácido acético. Então, no HCl resulta no ânion cloreto. E no ácido acético resulta no ânion acetato. Ambos têm uma carga unitária negativa, -1 no oxigênio e -1 no cloro. No entanto, para o carboxilato aqui, nós observamos a ressonância, né? Uma ligação que sobe e o par de elétrons disponível aqui desce. Então, tu tem a migração, né, do par de elétrons de um extremo a outro, ou seja, uma ligação deslocalizada. E isso representa, então, uma forma de você estabilizar uma carga negativa. E aí essa estabilização se dá através da deslocalização dos elétrons. Uma ligação π e um par de elétrons. Ou um par de elétrons e uma ligação π. Vejam que essa condição aqui te dá, então, uma ideia, né, daquilo que nós já discutimos sobre as ligações deslocalizadas. Em relação ao cloro. Agora o cloro, o ânion cloreto, ele tem uma carga negativa unitária 1 também, assim como tem o carboxilato. Porém, essa carga aqui está distribuída numa esfera, digamos assim, numa figura geométrica simétrica e esférica. Né? Enquanto que no carboxilato ela não tem essa simetria, né? É um pouquinho diferente. Então, que importância tem isso? Quando esses ânions estão mergulhados em água, né, o que acontece? Né? Eles mexem com o equilíbrio da água. Essa é a questão que está posta aqui. A água, né, é um líquido associado. O que é um líquido associado? Representado aqui à nossa direita no canto inferior. Então, aqui tem desenhos de moléculas de água, a geometria angular, né, da água, as ligações hidrogênio-oxigênio, as distâncias entre uma molécula e outra, e isso constitui uma interação intermolecular, chamada ligação de hidrogênio. Essas moléculas de água, no estado água, né, no estado condensado água, elas apresentam graus de liberdades. Então, elas podem ter posições moleculares, elas podem ter liberdades rotacionais, elas podem rotacionar, elas podem transladar de um ponto para o outro, podem se movimentar para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, para frente, para trás. Elas podem rotacionar, então, sobre qualquer eixo, e elas podem também
ter a questão vibracional. Tá? Quando nós inserimos uma partícula distinta, diferente de água, neste meio, que está aqui bem, digamos assim, bem isotrópico, o que vai acontecer? Nós vamos desmanchar este arranjo, né? E vamos construir um novo arranjo. E a questão é, este novo arranjo, como é que ele se comporta? Como é que ele se apresenta? Né? Então, esta é a questão. E aí, quando você mexe nesses arranjos do solvente, no caso da água, você está mexendo no fator entrópico. Tá? Então, é o fator entrópico que irá definir aqui, né, que irá contribuir, na verdade, para a menor acidez do ácido acético frente ao ácido clorídrico. Tá? Deixa eu ver se tem alguém aqui, alguma pergunta. Ah, tá, Mariana. Mas, de qualquer modo, estará gravado, né, a aula, aí depois você pode acessá-la, tá? Bom, então voltamos aqui. Aí o que nós vamos propor? Seguinte, vamos pegar primeiramente, vamos ver como é que essa questão da entropia, da formação desses ânions, como é que ela se comporta, como é que esse efeito da entropia e da entalpia se comporta numa série. O que é importante aqui, ó, você vai discutir acidez e basicidade entre espécies similares, tá? É difícil você comparar coisas que são muito diferentes, né? Então, é como comparar, digamos, comparar um milho com uma abóbora, né? Que semelhanças tem, ou que diferenças tem, então é muito complicado. Agora, por exemplo, você pode comparar uma vagem com soja, né? Tem uma semelhança. Ervilha com soja, tem semelhança, né? Milho, digamos, milho comum para milho pipoca, né? Então, essas comparações já são válidas quando as coisas são parecidas, né? Então, por exemplo, nesse caso, uma série dos ácidos halogenídricos, o HF, o HCl, o HBr e o HI. Olha o pK de cada um. 3, 7, menos 7, menos 8 e menos 10. Veja, o HI, a constante de equilíbrio é 10 na 10, enquanto que o HBr é 10 na 8, o HCl 10 na 7. E o HF é 10 na menos 3. Então, o menos ácido é quem? É o HF. Então, a espécie de menor acidez é o HF. Bom, por que é assim, então? O HF aqui é a espécie de menor acidez. O pKa3 indica que a sua constante de equilíbrio é, na verdade, 10 na menos 3. Tá? Enquanto que o HI é 10 na décima. Então, entre o HI e o HF, a diferença de acidez é 10 na quanto? Né? A diferença em pKa é 13. É 10 na 13. A diferença é muito grande. Então, um ácido muito forte e um ácido muito fraco. O ácido forte gera uma base fraca, uma base estável, enquanto que o ácido fraco gera uma base forte, uma base mais instável. Esses conceitos de estabilidade, eles são importantes por quê? Então, por exemplo, uma base fraca tem uma tendência de não recapturar o próton, de permanecer em solução na sua forma negativa. Então, é isso que quer dizer uma base forte. A espécie dissocia, gera a base iodeto, por exemplo, fraca, e em solução aquosa, este iodeto não recaptura o próton. É isso que significa base fraca. E aí significa que ela é estável naquele meio. Então, uma base fraca é uma base estável. Mas uma base fraca, como é o HI, ele veio de onde? Ele veio de um ácido forte. Então, todo ácido forte gera uma base fraca. Então, compare aqui o fator da entalpia. Ó, fator entálpico, energias de ligação.
Notem, HF, HCl, HBr, HI. Distância de ligação vai aumentando. Ó. A menor ligação, a ligação mais curta, HF. A mais longa, HI. Então, qual a ligação mais fraca, que se rompe com mais facilidade? É a ligação do HI. Então, essa é uma razão entálpica. Por que ele se dissocia mais? Porque a ligação HI é mais fraca. Compara as energias, ou em quilocalorias ou em quilojoules por mol, tanto faz. O que importa aqui, ó, em quilocalorias, HI 71, HF 136. Notem que entre as duas é quase o dobro. Uma ligação é quase 2 vezes mais forte que a outra. Então, uma dificuldade enorme é romper a ligação HF, enquanto que numa ligação HI é mais fácil de ser rompido. Então, fator entálpico contribui. Então, lá no ΔG, aqui mostra que é o ΔH, né? Um fator bastante importante para que se explique a diferença de acidez entre HF, HCl, HBr e HI. Ok. Agora, o que acontece com o termo lá da equação de Gibbs, que é o termo T ΔS. Aqui um ΔS. Tá? Aqui tem o T e aqui tem o S aqui dentro. O termo T ΔS, que é a variação da entropia. Então, peguei aqui uma referência, o ânion cloreto e o ânion brometo. Nós sabemos que o cloro, ele pertence ao nível 3. O bromo pertence ao nível 4. Então, significa assim, né? Eu tenho um átomo com, aqui a região nuclear, né? A região nuclear, um átomo com um nível, uma camada, uma segunda camada, uma terceira camada e uma quarta camada. Então, o bromo, 4 níveis. O cloro, 3 níveis. Então, qual é a esfera maior? É do bromo. Qual é a esfera menor? É do cloro. O que significa esses quadradinhos? Cada quadradinho aqui representa uma seção de área. Então, esse quadradinho aqui em X é o mesmo desse aqui. É o mesmo. Só que como o bromo tem mais superfície, é uma esfera maior, então, por unidade de esfera, por unidade, por área, né, superficial, o bromo tem maior número de unidades de seção de área. Né? E essas seções que representam os quadradinhos, elas são maiores para o ânion brometo e são menores para o ânion cloreto. Então, percebo que a carga é a mesma, é um negativo. No entanto, você vai dispersar essa carga aqui por um conjunto de quadradinhos menores do que no brometo. Então, tu tem, por unidade de área, uma dispersão maior no ânion de bromo. Uma dispersão maior. Se você dispersa a carga, na verdade, você está dizendo assim, você tem uma superfície maior para dispersar a mesma carga. Então, este efeito de dispersão de carga estabiliza o ânion. Então, o ânion fica mais estável. Isso implica dizer o seguinte, que nós teremos ao redor do ânion de maior volume e no ânion de menor volume, então a menor esfera tem a mesma carga que a maior esfera. E a consequência desta diferença de arranjo, dessa diferença de organização ao redor do ânion, vai implicar na questão da entropia. Vai implicar fortemente na variação da entropia, no ΔS. Por quê? Observe que, à medida que tu tem a mesma carga, negativa 1, numa área superficial muito menor, ao redor desta partícula menor, você tem o solvente. Então, o solvente água, o que faz o solvente água? Ele responde àquela polaridade que está mais concentrada no cloreto e mais dispersa no iodeto. Então, entre flúor, cloro, bromo e iodo,
a dispersão de carga é maior no iodo e ela é muito menor no ânion fluoreto. E esta menor dispersão de carga é a concentração da carga negativa ao redor daquele ânion. Isso vai implicar no quê? Numa organização maior do solvente ao redor deste ânion. Se o ânion aqui, olha, se ele tem ao seu redor uma concentração maior de partículas de água, o que vai acontecer? A água tem esses movimentos aqui que pertencem a ela, os movimentos rotacionais e translacionais. Quando você concentra de maneira muito forte milhares, milhões, zilhões de moléculas de água ao redor de um ânion de tamanho, de volume muito pequeno, você perde em graus de liberdades, particularmente nas liberdades translacionais e rotacionais. Então, você está restringindo ao redor do ânion de menor volume, você está restringindo uma quantidade menor de níveis moleculares. E esses níveis são o quê? São os níveis rotacionais. Então, você inibe possíveis rotações. A molécula, a água ao redor deste ânion, ela percebe que ela está perdendo os seus graus de liberdades rotacionais e translacionais. E quando você perde os graus de liberdade rotacional e translacional, na verdade, você está perdendo em entropia. Então, o termo entrópico não é favorecido quando o ânion é muito pequeno. Então, veja, nós estamos olhando para um ânion HF, uma ligação mais forte. Então, a ligação é mais forte, mais difícil de romper. E se ela romper, ela leva a um ânion de menor volume. E o ânion de menor volume determina ao redor dele uma agregação maior de moléculas do solvente. Se o solvente se agrega com mais intensidade ao redor deste ânion, o solvente, perde níveis, posições no espaço. Isso quer dizer o quê? Que ele está perdendo em entropia. Então, o termo entrópico não favorece a dissociação quando nós geramos ânions de menor tamanho. Entretanto, para os ânions mais volumosos, o que vai acontecer? Observem aqui. Como a dispersão de carga ao redor do ânion aumentou, então, ao redor deste ânion, você não precisa ter moléculas, um número muito elevado de moléculas. Por quê? Porque a carga nessa superfície esférica diminuiu. Então, a demanda por solventes ao redor da carga diminui. E se ele diminui, os espaços intermoleculares entre as moléculas de solvente aqui aumentam. E se esses espaços estão aumentando, o que está acontecendo? Os graus de liberdades da água, no mínimo, estão sendo preservados. E aí a entropia tende a aumentar. Ora, se a entropia está aqui aumentando, a ionização ela é facilitada. E aí nós entramos neste conceito de solvatação diferencial, nós entramos num conceito importantíssimo, que é a questão da polarizabilidade. Né? O que quer dizer isso? É um efeito que se observa, é a resposta que nós observamos de ânions ou de cátions frente a um campo elétrico. Tá. Quem é o campo elétrico aqui? São as moléculas da água. O que elas fazem? Elas percebem a carga negativa. Ok, a carga negativa é o ânion, é o iodeto, é o fluoreto, é o brometo e assim por diante. Então, elas respondem a essa carga. E a resposta das moléculas de água é se organizar mais e a entropia ser desfavorecida. Então, elas se organizam mais ao redor do ânion e a entropia diminui. Ou elas não se organizam tanto ao redor do ânion, e elas ficam mais dispersas ao redor deste ânion. Então, tu tem um ganho entrópico. E aí, o que vai acontecer? Os ânions mais volumosos, eles têm uma característica que também eles se deformam. Então, este ânion que tem uma simetria esférica, eventualmente, ele pode, em função do campo elétrico da própria água, se deformar nesta forma aqui. Ó, né? Então, essa deformação aqui
própria de ânions mais volumosos, em que a dispersão de carga ela é mais intensa. Então, essa deformação da nuvem, que é negativa, né, da nuvem eletrônica, é chamada de polarizabilidade. E aí acontece o seguinte, né, que tu tem um momento dipolar, né, e se você deformar a nuvem eletrônica, a deformação é proporcional ao campo elétrico. Então, essa constante de proporcionalidade é o que nós vamos chamar de polarizabilidade. Então, o momento dipolar aqui, ó, ele vai aumentar e ele será proporcional ao campo elétrico. Então, a polarizabilidade, chamada de alfa linha aqui, é uma constante que é proporcional ao campo elétrico. Ok? Então, isso é importante por quê? Porque impacta no termo entrópico. Então, a entropia depende desse arranjo eletrônico que se dá entre o ânion e o solvente. Se o ânion é esférico e concentrado, ele demanda que o solvente se organize muito ao seu redor. E essa maior organização tem como consequência qual? De diminuir a entropia. Se o ânion é mais volumoso, ele demanda ao seu redor um conjunto de moléculas de solvente em menor número. E, portanto, você vai aumentar a desordem, uma desorganização. E, nesse caso aqui, a entropia aumenta. Então, assim, ó, nós vamos olhar diferentes agora ácidos orgânicos, né, que apresentam, né, apresentam os pKa's, por exemplo, aqui, o ácido acético, o fenol e metanol. Notem, os três, de novo, né, é um efeito comparativo de estruturas muito parecidas. Ó. O que elas têm em comum? A ligação polar. Olha, então é a mesma ligação. Entretanto, por que o pH é tão diferente? Em termos de pKa's, aqui, digamos que fosse 5 aqui, 5, 10 e 15. Então, tem uma diferença em pKa's de 5 de um para o outro. Significa que o pKa, que o ácido acético, ele é 10 na quinta, né? 10 na quinta é 100 mil vezes. O ácido acético, ele é 100 mil vezes mais ácido, 10 na quinta, tá? Ele é 100 mil vezes mais ácido do que o fenol. Ok. Mas o fenol também é 100 mil vezes mais ácido do que o metanol. Mas mesmo tendo a mesma ligação. Como assim? Por que essa? Por que as coisas se dão desta forma? Então, a explicação é, aqui é a mesma ligação. Ora, mesma ligação polar. Hidroxila, né, é OH. Então, vamos pensar assim, ó, será que é o termo entálpico o mais determinante aqui? Será que é ele que, de fato, define a maior ou a menor acidez? E aí, por exemplo, nós sabemos que no conceito de Bronsted-Lowry, a gente sabe, o ácido mais forte gera a base mais fraca. Então, ácido conjugado, base conjugada. Se o ácido benzoico é o ácido mais forte, a sua base, que é o carboxilato, é a mais fraca. Já no metanol, é o ácido mais fraco. Então, vai gerar a base mais forte. Então, quando o ácido dissocia, olha aqui, ácido HA se dissocia para A menos H+. Então, pKa, ácido benzoico, 4,8. Base conjugada, benzoato. Metanol, ácido, metanol. Base conjugada, metóxido. Então, quando o ácido é forte, a sua base conjugada é fraca. Quando o ácido é fraco, sua base conjugada é forte. Assim, o que estou dizendo, né, que o benzoico é uma base mais fraca do que o metóxido. Então, o ânion derivado do metanol, né, este ânion aqui, por que ele é uma base mais forte? Né? Ó, uma base, o metóxido, ele é uma base mais forte do que o carboxilato. Então, carboxilato com o metóxido
quem você diria que é o mais, que é a base mais forte, que é a base mais instável, que é a base que não predomina no meio aquoso? Basta ver os pKs. pK maior indica ácido fraco. E a sua base conjugada, forte. pK menor, ácido forte. Base conjugada, fraca. Veja, ambos não, os três são ácidos fracos. Os três. Por quê? Porque os pKs aqui são positivos. Então, tem uma constante de equilíbrio menor do que 1. Mas entre eles, tá? O ácido mais forte é o benzoico, é o acético. O ácido mais fraco é o metanol. E o fenol é intermediário. Então, o que nós precisamos aqui? Discutir por que esta série aqui, a importância da entropia, de que maneira ela se apresenta. Então, tu vai pensar assim, ó, olha aqui, né? O ácido acético se dissocia. Então, tu pega uma base, e aí é importante, ó, esta base aqui tem que ter uma base derivada de um ácido. Então, o ácido HA, veja que o ácido HA tem que se dissociar, formar o A-, e esta base conjugada, atenção aqui, ó, a base conjugada tem que ter um pKa maior do que o pK do composto em estudo. Então, esta base tem que ser derivada de um ácido e o pKa deste ácido aqui tem que ser menor do que deste. Tá? Então, a regra está posta aqui. Ó. Ok? Então, o pKa do ácido conjugado aqui tem que ser, maior, né? Para gerar uma base mais fraca, e essa base mais fraca remove, então, o hidrogênio do ácido acético. No fenol, da mesma forma, a base conjugada vem, remove o hidrogênio e vai formar o enolato. Aqui está a carga negativa do fenolato. Aqui está a carga negativa do carboxilato. E aqui está a carga negativa do metóxido. Então, percebam as diferenças entre os três ânions. Qual dos três ânions tem a carga negativa dispersa? Dispersão de carga. Tá? O metóxido não tem dispersão de carga. Não tem. Ele é concentrado no átomo de oxigênio. Então, o átomo de oxigênio aqui no metóxido tem os 6 elétrons aqui. É uma carga negativa localizada exatamente em um único átomo. Quando você olha o fenolato, a carga negativa pode se deslocalizar através do anel benzênico. E no carboxilato, a carga negativa se deslocaliza entre os dois átomos de oxigênio. Vejam a importância da deslocalização de carga. Tá? Ela ajuda na estabilização do ânion. E aí, importante, nos três casos, a constante de equilíbrio é menor do que 1. Nos três casos, é uma dissociação que precisa de energia. Ela não é uma dissociação, aqui nesse caso, né? Ela não é uma dissociação espontânea. Então, o que vai acontecer com o perfil da reação? É isso aqui. Ó, tá? E aí, quando você olhar a constante de equilíbrio e aplicar na equação de Gibbs, então tu vai encontrar o ΔG. Tá? Então, se a expressão aqui é negativa e as constantes de equilíbrio é 10 na menos 5, 10 na menos 10 e 10 na menos 15, menos com menos dá mais aqui. Ó. Então, o ΔG será positivo. Então, percebo que um ΔG positivo implica dizer que a reação se dissocia formando uma espécie negativa, mas ela tem uma energia maior do que do reagente. Então, este processo é não espontâneo. Não espontâneo. Não se dissocia espontaneamente. Não espontâneo. Tá? Então, é o termo entrópico que está governando, que está direcionando a ionização.
E aí, entre os ânions, aquele que tem a carga mais concentrada é o mais fraco, é o ácido mais fraco, que é o metanol. E aquele que, por alguma razão, consegue dispersar a carga, que é o carboxilato, é o mais forte. No fenolato, a carga negativa, ora fica no carbono aqui, ó, fica no carbono aqui, ou no oxigênio. No carboxilato, a carga negativa é sempre no átomo de oxigênio. Então, entre carbono negativo versus oxigênio negativo, qual é a preferência? É sempre para o elemento mais eletronegativo. Então, esta forma aqui é mais favorecida do que a de carbono. Então, o carbânion é menos favorecido do que o ânion do oxigênio. Tá? Então, nessa lâmina, eu tenho aqui um resumo que é importantíssimo nós entendermos isso. Tá? Daí nós paramos, vamos ter aqui, fazemos um intervalinho e depois voltamos. Aqui eu tenho um exemplo de um ácido acético e do trifluoroacético. Então, cuidado aqui, ó, né? pKa do ácido acético, 4,8. pKa do trifluor, aqui, trifluor, 0,23. Quem é o mais ácido? É o trifluoroacético. Quem é o menos ácido? É o ácido acético. Ok, a ligação polar é a mesma, está aqui, ó, é a mesma. Então, novamente, o que nós estamos pensando aqui? Que a contribuição da entalpia, ela não é. A entalpia, nos parece que não é o fator decisivo. Não é a entalpia, a diferença de energia de ligação entre a ligação que irá se dissociar no ácido acético e a ligação que irá se dissociar no ácido trifluoroacético. Não é ela, parece que não é ela que vai definir por que o trifluoro é mais ácido. Né? Se nós arredondássemos aqui, se aqui fosse 0 e aqui fosse 5, então a diferença de acidez é 10 na quinta. Tá? Arredondando, seria 10 na quinta, quer dizer, o ácido trifluoroacético ele é 100 mil vezes mais ácido do que o ácido acético. Tá? Então, o que nós vamos pensar assim? Nós temos ácido não dissociado, tá aqui, e o ácido dissociado. O ácido não dissociado e o dissociado. No ácido não dissociado, tem um efeito de polarização. Hidrogênio, OH, a ligação é polar. Delta mais, delta menos. Quando dissocia, o que acontece? Tu forma uma carga negativa, forma o ânion e vai formar o H3O+. Então, nesses casos aqui, né, nós temos que levar muito em conta esses termos entrópico e entálpico. E, particularmente, né, o termo da entropia. Então, vamos lá. O gráfico da energia nos mostra que nós temos que seguir essa equação aqui. ΔG sendo ele menor do que zero, indica uma reação com uma espontaneidade natural. O ΔG maior do que zero é o inverso. Nessas equações em que o pKa é maior do que 1, vai nos dar um ΔG positivo. Então, em ambos os casos, nós temos um morrinho para subir. A pergunta que se faz é, na reação de dissociação do ácido acético, o esforço que se faz é maior do que na reação do trifluoroacético. O esforço que se faz. Né? Então, no item 1, nós estamos olhando para a polarização no reagente e as cargas eletrostáticas presentes nos produtos, que são o carboxilato e o H+. Item 2. Então, o que acontece quando nós dissociamos as espécies? Formamos o acetato e o trifluoroacetato. Então, este ânion aqui, ora ele deriva do trifluoroacético, ora ele deriva do ácido acético. Então, o que acontece? O meio, quem é o meio? Água. O que a água tem que fazer?
ela tem que solvatar as espécies. Quais são elas? A água tem as ligações de hidrogênio, né? A água apresenta as ligações hidrogênio-oxigênio bastante polar. Então, o que faz a água? Ela, através do hidrogênio, que tem o polo positivo, né? Então, o hidrogênio positivo, cada átomo de hidrogênio positivo do solvente irá fazer o quê? Vai estabilizar o ânion. Qual ânion? O carboxilato oriundo do trifluoracético ou o carboxilato oriundo do ácido acético, né? Então, o ânion será estabilizado pelo meio. E se este meio, né, tem que responder, assim, tem que responder fortemente a uma tentativa de estabilizar o ânion, tu tem uma agregação muito forte, né? Então, se a carga negativa no carboxilato encontrar uma outra forma de se estabilizar que não seja pelo solvente, veja, se o ânion encontrar uma outra forma de se estabilizar que não seja pelo solvente, ele favorece a dispersão de carga, e se ele favorece a dispersão de carga, a, a organização do solvente ao redor desse ânion diminui. Então, tu tem um ganho na entropia. E este ganho na entropia determina que o sistema avance em direção ao produto. Se ele não tiver o ganho na entropia, ele não avança. Tá? Ele não avança. Então, 3. Por que essas reações apresentam variação de energia livre maior que zero? Veja, em ambos os casos ele é maior que zero. Né? Mas o calor excedente da ruptura da ligação OH não é suficiente para realizar as novas ligações no produto e realizar algum trabalho. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, é que durante o processo de ionização, nós temos que romper as ligações OH, tanto no trifluoracético quanto no ácido acético. Em ambos os casos, nós vamos gerar os ânions. Estes ânions serão solvatados pelo solvente. Então, o solvente tem que, de alguma forma, se organizar ao redor destes ânions. E esta organização determina uma diminuição na entropia. Só que essa entropia, a diminuição dela é muito maior no ácido acético. E ela é um pouco menor no trifluoracético. E aí, então, as duas reações têm uma energia livre maior que zero. As duas não são espontâneas, mas a maior espontaneidade é no trifluoracético. Então, e essa maior espontaneidade é um efeito entrópico. Então, o ácido trifluoracético, mesmo não tendo um ΔG favorável, ele é mais forte do que o ácido acético pelo fator entrópico. O arranjo ao redor do ânion será a organização do solvente da água ao redor deste ânion, do trifluoracético, será menor do que do ácido acético. E este menor grau de organização implica numa entropia maior. Então, se a entropia aumenta, o sistema torna-se mais favorável. Por quê? Porque nós sabemos, olha aqui, da fórmula, né, do ΔH, nós sabemos da fórmula do ΔH, que está aqui, ó. O ΔH menos o TΔS nos dá o ΔG. Então, o ΔG é a contribuição da entalpia menos o termo TΔS. Este menos aqui implica dizer que, se você aumentar a entropia, você aumenta o sinal negativo e, por consequência, você favorece a reação. Então, é isso que acontece aqui, ó, no ácido acético e no trifluoracético. Você está aumentando o termo entrópico e favorecendo o ΔG. Tá? E aí, quando nós olhamos as estruturas deles, por que é assim? Então, perceba aqui no ácido acético, a ligação carbono-hidrogênio ela é polarizada, né? Mas a carga, o polo negativo, é no carbono. Enquanto que no CF3,
o polo negativo é invertido, é no flúor. Então, agora, o carboxilato de natureza negativa percebe que ao seu redor tem um carbono positivo, aqui, ó, positivo. Então, esta estabilização está dada, né? O flúor, ao retirar elétrons através de um efeito indutivo, ele polariza o carbono positivamente. E os oxigênios da carboxila polarizam o carbono aqui, né? Então, veja que tu tem as cargas negativas no oxigênio e ao redor desta carga negativa, o carbono positivo. Já aqui, neste caso, o carbono fica negativo. Então, você instabiliza o ânion do carboxilato e estabiliza o ânion do trifluorcarboxilato. E essa estabilização implica no quê? Numa organização menor do solvente ao redor do ânion. E, por consequência, a acidez do trifluoracético é maior e ela é governada pelo termo da entropia. Ok? Vamos em frente, né? Vamos olhar a acidez. Ok, pessoal? Então, vamos dar uma paradinha agora, fazer um intervalinho, né? E voltamos agora, são 14 horas e 25 minutos. Voltamos às 14 horas e 40 minutos. Beleza?